Pronto, nego, velho. Aí, Aí, agora foi? Deu certo agora? Beleza. beleza. Então, Tá me ouvindo bem? eu tô te ouvindo Tá me bem. ouvindo bem? Ah, beleza. Pronto. A galera vai entrando aqui, mas eu acho que agora vai dar certo. É, vamos ver se dá certo, né? Tecnologia, Atrapalhou um pouco, mas... É, rapaz, a gente que já não tem mais de 18 anos, não sabe engolir muito com essas coisas, se atrapalha. Mas a dá pra tecnologia, gente... É, tecnologia é um negócio retado. Mas dá pra gente conversar até um pouco mais tarde. sim, sim. É, acho que as pessoas estão vendo aí, né? Tem pessoas Bem, aí olhando. Sim, chamando também os meus amigos aí, né? Fica tranquilo. sim. Chama você e eu da galera e o meu também. Pronto. É, Vai, certo. resolve. Difícil, né, cara? Essa tecnologia que é negócio, quando ela não ajuda, ela atrapalha, né? Pô, atrapalha. É um negócio dificultoso, rapaz. Mas a gente Não é mole, tem não. que ir assim mesmo, né? Pois é. Tem que ir assim mesmo. O importante é Sim. que deu certo. E você está aí na conexão e vamos bola para É, frente, né? Ô, vamos Lucas, tentar fazer o. eu estava contando pro pessoal aí, na hora que eu estava conectado, né? Falando um pouquinho, que a Sim, gente vai bater um papo sobre a sua vivência aí, né? Na sim, capoeira, na capoeira Angola, nessa história aí com o mestre João Pequeno de Pastinha também, né? E algumas sim. curiosidades aí que você tem, né? Sobre locais aí de Salvador, que a gente escuta nas músicas e tal, né? Sim, Então, exato. eu acho legal, assim, queria que você se apresentasse para a galera e contasse um pouquinho da sua história primeiro, né? Como é que você começou a É, capoeira Angola e, sim, eu e para comecei. o pessoal conhecer você aí. Ah, sim, sim. É, eu comecei lá na academia em 2004. Já tinha treinado antes, já não lá, mas com o mestre Bob e o mestre Tucano de Teresina, são pessoas muito bacanas, que têm muita amizade. Dois caras muito legal, velho. Não tenho o que dizer. Todos são uns amigos assim que eu tenho em alta conta. Gente muito boa. Então eu treinei com eles lá e manter essa amizade com eles e com os que treinavam na época, né? Também. Manter amizade com muita gente lá, assim, tem muitos amigos lá. Aí retornei para Salvador e aí fui para lá para academia em 2004. Comecei a treinar lá em 2004, né? Porque eu estudava próximo de lá do Santo Antônio, no Barbalho, e eu ia, na hora que estava vago, que não tinha aula, tinha um colega sempre que chamava, bora no Forte ver a capoeira. Aí, vamos embora, eu gostava, sempre gostei de capoeira, estava parado sem treinar. Eu digo, vamos embora, ia pra lá assistir. E foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, muito, né, que até isso depois, naquele livro que o Marcelo fez, eu botei dei uma entrevista e falei isso também, que eu achei uma coisa muito, um clima que eu achei lá na academia, na época, um clima solene, assim, uma coisa muito solene, todo mundo sentado, um negócio arrumado, assim, e contrastando com o forte, né, que estava aquela ruína ainda, e foi uma coisa muito bacana, eu ficava, assim, tímido para ir conversar com o mestre, tinha medo de conversar com ele, porque um cara muito famoso, muito conhecido, né, aí eu ficava assim, pô, toda vez que eu ia, não achava ele, pô, aí o colega dizendo, não, pá, o mestre viaja muito, não fica sempre, não, ele tá certo. Aí até que um dia eu cheguei, ele tava lá sentado, né, naquela cadeirinha, aí eu tipo, porra, rapaz, acho que eu já vou lá falar com ele. Aí eu vi, chegou um cara, um japonês, e chegou até ele lá, foi conversar com ele. Aí ele, pô, então agora eu vou criar coragem, vou lá. Aí fui falar com ele. Cheguei e boa noite, mestre, boa noite. É, deixa eu cá, como é que faz pra treinar aqui? Aí ele disse, não, você só é vir e pagar. E a inscrição, acho que era a mensalidade, era R$ 20, não tinha inscrição, não tinha nada. E vim pagar e treinar, pô. Pronto. Isso aí foi em Aí, que ano, Lucas? 2004, comecei a treinar lá. Aí eu digo, tá certo. Aí ele ficou segurado na minha mão, né? Aí eu disse, tá bom. Fui procurando o zoinho não tava, o zoião tinha saído.
Aí tava só a Aranha, a final da Ritinha, uma porção de gente. Aí ele perguntou a Aranha, né? E a Aranha, como sempre, é um cara muito delicado, um cara muito legal, muito bacana, né? Ele muito delicado. Aí João perguntou a ele, ô Aranha, quanto é a mensalidade? Aí era assim, é R$ 20. Aí então fala com ele aí pra se inscrever. Não, você vem amanhã e fala com o Zoinho. Aí eu fui no outro dia, né? Pra falar com o Zoinho, esperei o dinheiro sair lá no trabalho. Aí eu falei com o Zoinho, me inscrevi e fiquei lá. Aí continuei lá, ainda estou, apesar desse período de pandemia ficar parado sem treinar assim. Não estou indo sempre direto como eu ia antes, que antes eu tinha mais tempo, ia de domingo a domingo, às vezes tinha roda todos os dias. Terça, quinta, sábado, domingo, isso antes do Messi morrer, e aí treino sempre era segunda, quarta e sexta. Agora, por causa do trabalho, às vezes não tenho tempo, mas sempre que eu tenho um tempinho eu pareço treinar e não parei, não larguei a capoeira no deserto, não. Continuo ainda treinando, não parei não. É, e é isso. E o mestre é uma pessoa muito, um cara muito legal, um cara muito simples, né? Apesar dessa, que tinha importância, né? Para capoeira Angola, tudo. Mas é um cara muito acessível, muito simples. Não era um cara assim, vamos dizer, que fosse orgulhoso, nem coisa do tipo, não. Um cara muito legal ele, muito bacana. E em todo sentido, né? Aham. E a gente estava conversando esses tempos aí, né? E a gente Sim, escuta sim. muitas histórias, né, do mestre e tal. É, E tem muita fala coisa muito. que é real, né? E acho que deve ter muita coisa também que as pessoas colocam no imaginário popular aí e fica, né? E, Sim, e sim, tem aí, muita coisa, né? Que a pessoa, muita coisa que a pessoa cria em sua cabeça, né? Coisa que às vezes ele mesmo não fez, né? Mas a gente pode conversar sobre isso e mostrar que o mestre era uma pessoa, um homem igual a mim e você, uma pessoa normal, simples, não tinha, assim, é, vamos dizer, uma coisa muito diferente da gente, não. Era uma pessoa muito importante para a Capoeira Angola, né? E, mas fora isso, não era um cara difícil de você chegar. Você sabe, você conheceu ele, né? Às vezes que ele ia aí para Londrina, que o Marcelo levava ele, você teve contato com ele. E a gente no dia a dia era isso, uma pessoa muito simples, muito bacana também. Para mim foi um cara muito legal. Sobretudo foi para mim um cara muito legal. e a gente fica, né, nessa coisa dos mestres, né? A gente cria Sim, uma redoma, né? Aquilo que você falou, a gente fica até com vergonha de chegar às vezes para conversar, ou é, a gente no dia a dia tá ali, né? E às vezes a pessoa tá sim, ali querendo conversar, às vezes acessível, né? Contar as histórias, contar as vivências, as experiências, né? Eu acho que isso é o mais rico aí da capoeira, né, cara? Que a gente sim, carrega essa história com as pessoas e as conversas, né? é, E exatamente. mas, tá? É, Mas conte aí, mais ou menos, assim, como é que era essa rotina? Você falou que era segunda, quarta e sexta era aula, e terça, quinta e sábado era roda. e domingo, E, terça, quinta, sábado, domingo era roda. Todo dia e tinha atividade. o Ele mestre João Pequeno sempre era estava sempre nessa roda, presente. sempre presente. Sim, para E rodas, sobretudo para rodas sempre ele ia. você É, pegou a fase por dele, treino, você pegou a para fase treino dele, ele ia. Sim, diga, pode concluir. não, perguntar assim, você pegou a fase dele mais ativa na academia, treinando junto, ou comandando mais ali sentado e o pessoal puxando o treino, né, para vocês Sim, ali, né, as aulas. Como é que ele estava aí ia, já? ainda estava ativo, ainda ia sempre, ia mais para a roda, para o treino. Ele chegava às vezes de surpresa, a gente nem pensava dele aparecer, ele chegava a ficar na porta assim, olhando, espiando quem estava passando o treino, o Zoinho, o Jurandir, o Alex, que eram as pessoas que davam o treino de noite. Essa pessoa davam o treino à noite. E ele ficava sentado e corrigindo a gente, né? Corrigindo as coisas que estava fazendo, corrigindo quem estava dando o treino e corrigindo a gente também. Né? Ele prestava muita atenção nisso.
apesar da idade toda que já estava, né, 85 anos, quando eu cheguei lá estava com 85 anos, mas era um cara muito ativo, apesar de tudo isso, um cara muito ativo. E pai roda sempre ele ia, ele gostava de chegar lá muito cedo, na academia muito cedo, né, se você falar com o Nani tá aí de prova, né, a neta dele tá aí de prova, ele gostava de chegar lá cedo, às vezes antes de 5 horas ele estava lá. E eu lembro disso porque eu saía do trabalho também esse horário e eu corria lá para a academia. Quando chegava ele já estava lá. Ele saía de carro muito cedo. A mãezinha reclamava que ele saía cedo. Ô Lucas, sai daqui muito cedo, vai para a academia, não quer ouvir ninguém, pega aqui a roupa dele e vai embora. Ele fazia dessas coisas, né? Ô, Lucas, Então, isso ele. Sim. pode, pode, pode falar, Lucas, desculpa aí. Não, é isso que eu estou dizendo. Ele, apesar da idade, era um cara muito ativo, né? Ele não parou. Ele, com 3 meses antes de morrer, ainda estava jogando capoeira ainda. Ele internado lá, a gente conversava com ele no dia mesmo que internou, conversando muito com ele, eu, Nani, o mestre Ciro estava também no dia, um camarada a gente chama Mário, que está lá nos Estados Unidos, estava, e eu perguntando a ele, eu me perguntei, ele, vem cá, Dom, não vai jogar capoeira no seu aniversário, não? Ele disse, vou melhorar. Mas só que, infelizmente, na idade, não deu para ele melhorar, né? Mas resistiu muito, né? Pô, basta dizer que era uma pessoa chagásico, né? Tinha doença de Chagas, e mesmo assim tinha um problema intestinal, que foi o que ocasionou o falecimento dele, foi mais uma obstrução intestinal, né? Mas você vê que o cara com todas essas limitações físicas, mas muito ativo e resistente, né? Tava, mesmo com essa idade toda, ele ainda estava lá, ainda ensinando, né? E sempre presente na roda, jogava ainda quando podia, não jogava sempre, mas de vez em quando jogava. Né? Pô, e como é que era essa relação dele aí com a questão da musicalidade? Assim, ele gostava de arrumar os instrumentos ou ele pedia pro pessoal, e o pessoal arrumava e afinava do jeito que ele queria? Geralmente, quem afinava birimbau era o Paulinho ou Jurandir. Aranha também, quando a Aranha chegava cedo, afinava, já deixava afinado já. Ele não, quase que não pegava assim para afinar, não. Ele pegava no final, sempre o gunga para tocar. Às vezes, antes da roda, assim, de começar, ele pegava uma viola ou média, assim, geralmente mais a viola que gostava de pegar. Ficar tocando um pouquinho assim antes de começar a roda. Quando chegava o horário que já tinha gente para formar a bateria, ele deixava tocar. Mas também uma coisa que você falou sobre musicalidade, ele era um cara que ele não proibia que a gente cantasse música, né? Uhum. Apesar de que era evangélico, ele não tinha esse negócio de proibir, não pode cantar música que fale de orixá, não. Ele não tinha isso, não, ele deixava à vontade, que a pessoa cantasse É. qualquer música, qualquer cantiga que quisesse cantava. E nem só de capoeira Angola, que lá também não ia só a pessoa angoleiro, né? E Uhum. é capoeira contemporânea, como chama, e a pessoa cantava, ele não tinha isso de proibir, não. Dizer, não cante essa música, não gosto. Tinha uma música que ele brincava, veja bem que ele brincava, ele não proibia. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Ele ficava dizendo, não, eu não vou mais morrer, que vai morrer é vocês. Eu já estou prometido de vida eterna. Ele fazia essa brincadeira, mas não proibia também. É isso, E, porém, essas coisas é bom que a gente fale, porque às vezes a pessoa cria um mito sobre isso. Mas eu pequeno era crente e não queria cantar essa música de orixá. Não, isso aí ele não fazia. Eu lhe digo que eu estava lá diariamente, nunca fez isso. Não. e o mestre, ele se tornou crente depois, né? Ele não E, era crente antes é, disso. não. No começo, não. Ele falava, mesmo que ele deixou o Candomblé, ele dizia sempre, na década de 40, que ele foi fazer um trabalho no Rio de Janeiro, e as palavras dele, ele dizia que eu deixei o Candomblé porque eu não vi sinceridade. Isso era o dizer dele. Mas Uhum. aí depois ele foi médium de mesa branca, né, de centro espírita, de mesa branca. Depois foi testemunho de Jeová, né, que até na década de 60, Dona Mãezinha afinada, né, a esposa dele falava que perdeu um filho chamado Isaac, porque esse menino ficou doente e precisava tomar sangue, e o mestre não estava aqui, na época ele estava em mata,
Ele tinha um sítio, né, lá em Mata de São João, que plantava e fazia carvão, matava boi, né, ele tinha muita atividade lá. E ele estava lá e esse menino ficou doente, precisava de tomar sangue, mas como ele não estava aqui para autorizar, ela não deixou logo. Quando ele chegou, ele não deixou que tomasse, aí acabou o menino falecendo, né? Então, depois disso, do Testemunho de Jeová, ele foi para Deus é Amor, foi para a Igreja Evangélica Quadrangular. Por último, ele estava na Universal, né? Mas ele participou de várias atividades assim, religiosas. E aí, esse Correto. porém. E nunca deixou a capoeira, né? Isso que é o mais. Não, não. Largou Tem não. alguns. A gente sabe que as pessoas elas acabam saindo, deixando, né? Ou Sim, sendo sim. Tem, proibido. tem um hiato do mestre que o finado Fred Abreu falava, um período que Fred Abreu disse que foi na academia de seu Pastinha procurar ele em 76. Aí ele disse que ia várias vezes, não encontrava, uma vez encontrou ele jogando, e até alguém, estava jogando com ele, deu uma cabeçada, ele caiu por cima da bateria, e depois ele não viu mais. Isso ele falou no dia dos 89 anos do mestre, ele contando sobre isso. Aí ele perguntou ao mestre Candiquinha, porque acho que ele trabalhava lá junto com o mestre Candiquinha na repartição pública, né? Uhum. E ele perguntou, aí o mestre Candiquinha diz, João virou crente, João não, tem mais, não joga mais capoeira não. Mas ele estava nesse período já perto de aposentar, né? Então a atividade dele também talvez estivesse menor na academia de sua partida. Mas um período mesmo que Fred Abreu pontuou que ele parou um pouco de capoeira foi um período de agonia e morte e partida, de 79 e 81. Ele, tava, Uhum. ele parou a capoeira nesse período aí, mas também não abandonou, depois ele retornou. Né? E Fred Uhum. Abreu foi o responsável por talvez por esse retorno mais do mestre, né? Por dar essa força, ele conseguiu um espaço e tal. Imagina que o mestre já tinha 65 anos quando abriu aquele espaço lá no Forte, né? Quando Uhum. conseguiu ali. E até no dia, eu lembro que o finado Fred pediu até desculpa para ele. Ô, João, eu vou aqui lhe pedir desculpa porque quando eu arranjei esse espaço para você, eu nem pensei que você ia ficar tanto. Né? Ficou até falecer, né? Então foi um cara também muito bacana, o finado Fred Abreu. Pô, gente muito boa. Ajudou muito o mestre, sobretudo nisso de conseguir o espaço. Né? E foi um cara muito legal. Salvo engano, né, salvo melhor interpretação, ele se inscreveu como aluno do mestre, né, para dar uma força, que ele era funcionário do IPAC, e consta que seria no livro o primeiro nome de aluno que está é de Fred Abreu. Esse livro, quem tem é Nani, que é o livro dos primeiros alunos mais velhos, né, da década de 80. Esse livro aí, quem tem é Nani, que pode confirmar essa informação melhor. E, tem uma passagem do mestre João Pequeno que Sim, daí eu acho que nunca falei isso, perguntei isso para você nas conversas aí, mas assim, tem uma sim, sim. passagem num documentário que foi exibido, acho que na ESPN Brasil, há muito tempo atrás, acho que era Capoeira no Fio da Navalha. Fio da navalha. Isso. Sim, Aí que sim. ele fala que ele foi primo do Besouro Magangá, né? Não sei se você chegou a Ele ver essa, falava, né? Que ele contava ele, sempre isso, que o pai dele era primo de besouro. é Ele disse, isso, esse besouro aí, que tanto fala desse besouro, ele era primo de meu pai. Ele contava isso, né? E o besouro era mas, primo do pai dele. mas vocês têm algum fato mesmo que justifique isso, ou era uma coisa que ele falava e ninguém nunca confirmou assim dele? Não, não, ninguém nunca assim procurou confirmar isso assim a fundo. Ele dizia que era primo do pai dele, né? Como ele era de Araci, né? Lá de Araci, Tesouro era de Cachoeira, todo mundo era do interior, só que Cachoeira é Recôncavo, Araci é sertão, né? Uhum. A gente nunca procurou assim ir a fundo. Eu digo, a gente, eu, né, Zoinho, assim, nunca, pode dizer que a gente nunca procurou ir saber lá sobre um documento que comprovasse assim, não, até porque a gente confiava na palavra dele, não fazia assim muita divulgação, disse que fosse uma coisa muito grande, era primo de meu pai. E tá bom, né? É, Mas é isso. Eu acho isso ele falava sempre.
Aham. É, porque eu vi isso, eu sempre fiquei para perguntar, falei, vou perguntar para o Lucas agora que tiver a E, oportunidade, eu vi o Mestre Pequeno falando isso nesse documentário, né? E, é, e uma curiosidade que fica na memória da gente, né? Então, assim, fica aquela coisa é, de, né? Porque a gente sabe também que dizem, né, que tiveram vários besouros, né, durante a história aí do Brasil, né? Assim como tem vários apelidos na capoeira, pode necessariamente não quer acontecer dizer que um isso. besouro seja o mesmo besouro que está contando Se, o caos, né? se, Então a gente veja fica que o nessa. mestre Valdemar, na fala dele, ele fala sobre o besouro gaso, né? Uhum. Gaso, não sei se você aí conhece, gaso que a gente conhece aqui é a pessoa que é albino, né? Aham. Então, o besouro gaso provavelmente era um homem albino, né? Era outro besouro, né? Não era o de lá de Santa Amaro, é diferente. E o mestre contava que o primeiro mestre que deu aula de capoeira, ele chamava Juvencio, e esse Juvencio era compadre de besouro e contou muitos casos de besouro a ele, né? Contava muitos casos a ele, de besouro. Então, a história é comprida, né? É longa. Ele até falava que o mestre Cobrinha Verde, né? Que também foi aluno de besouro, né? Que, acho que era primo também de besouro, alguma coisa. Ele disse, eu estou conhecendo meus parentes agora aqui na Bahia, porque antes eu não conhecia, porque acho que o finado Cobrinha Verde acabava, se era primo de besouro, acabava sendo parente também dele, distante, né? E Aham. por coincidência ele ia para a roda de capoeira lá, depois ele ia aqui na Bahia. Na Bahia que os antigos falavam era Salvador, a cidade da Bahia, né? Chamava Bahia. E tanto que ele dizia que eu moro na Bahia, mas não sou baiano. Porque a Bahia que os antigos diziam muito, até hoje no interior usa, Bahia é Salvador. Só se usa esse termo Bahia para definir Salvador. O restante dos outros lugares tinham suas nominações, né? Aham. Como ele dizia que até abusava, ele dizia que o senhor não é baiano o quê? Se o senhor é da onde? Ah, sou de Araci. Então Araci é Bahia, não. Bahia aqui, Araci é Araci. Você vê, cara, É que esse porém. a gente fica, né? Essas curiosidades eu acho que são legais a gente trazer, né? Porque assim, é isso. São uns detalhezinhos que ajudam a gente a entender muitas histórias de capoeira, né? Então, um detalhe que joga luzes naquelas coisas. Por exemplo, esse negócio de besouro gaso, que o final do Mestre Odemar falava, você vê que ele fala também em Siri de Mangue, né? Que Siri de Mangue deu aula a ele. Siri de Mangue, não sei se vocês conhecem por aí, Siri de Mangue é azul, né? Ele é Aham. azul. E antigamente existia uma expressão preconceituosa, por sinal, quando o cara é muito escuro, poxa, fulano é preto, chega a ser azul. Aham. Então a gente tem uma noção de que esse Siri de Mangue podia ser um muito escuro, né? Um preto Uhum. retinto, como se diz, né? Poderia ser isso. Ele fala também, o mestre Odemar fala em Talabi, um chamado Ricardo Talabi, que foi mestre capoeira dele. Talabi, que a gente conhece, é um termo iorubá, se você for procurar, que nos interiores se chama quando a criança nasce sem estourar a bolsa, né, da mãe. Uhum. Mas a gente chama aqui no interior, chama empilicado. O menino nasceu empilicado, nasceu dentro daquela pelica, né, que é a placenta, né? E Talabi é um termo iorubá justamente para isso, né? Para a criança que nasce assim. Pode ser que esse Ricardo Talabi tenha acontecido essa curiosidade com ele ter nascido sem estourar a bolsa, né? E Sim. aí já parece um pouco com a história de Mestre Bimba, o apelido de Mestre Bimba, né? Por causa da parteira e tal, né? Então a gente Uhum. faz você lendo as coisas, sabendo os significados, conversando com os antigos, indo atrás, você vai juntando as peças, né? Junta as pedras. Sim, então. É um trabalho difícil, ir juntando e perguntando aos antigos, porque os antigos não gostam muito de que você fique indagando. Ah, o que é isso? O que é isso aqui? Não, os antigos, eles querem que você mostre interesse por aquilo. Se você mostra interesse, aí ele vai aos poucos
soltando, porque também não pode soltar tudo de vez, né? Tem coisa Esse é o que a gente segredo. demorou muito para aprender, a gente fica, ó, e Pois nem é é, toda pessoa, né? Tem pessoa que você vai passar um conhecimento que não vai aproveitar. Então com você certeza. já deixa para passar para outro. Se o interesse que aquele conhecimento permaneça, né, que seja passado para outra geração, você tem que passar para uma pessoa que tem interesse em manter também, né? Em passar esse conhecimento. Tem tudo isso. Preservação histórica, né, cara? Da Sim, cultura. sim, é verdade. Então, essas coisas dos nomes são muito. É rico, né, você saber, né? Então, Sim, tava falando sim. disso, por exemplo, falou do besouro, falou, por exemplo, uma vez eu vi É. também uma palestra, não lembro agora de quem foi, mas era uma Hum, pessoa estudiosa na capoeira, que falou que zumbi era um cargo no Palmares, em Palmares, provavelmente, né? E que não teve só sim. um zumbi nos Palmares, né? Tiveram Ah, vários sim, eu zumbis, né? Mas já ouvi falar sobre assim, isso. eu que é Tiveram difícil vários. você confirmar isso, né? Mas que provavelmente Sim. pode ter acontecido essa situação, né? De ser uma Pode ter função acontecido. específica de liderança, né? Mas Sim, essas sim. coisas é difícil, né? Porque a gente perdeu muito os registros históricos aí com É, o Rui Barbosa, né? Que queimou sim, Rui Barbosa, ele mandou queimar os registros da escravidão, mas veja, porque o sentido dele mandar queimar. Porque o Barão de Cotegipe, que era senador pela Bahia aqui na época, ele queria indenização para os donos de escravos, os proprietários de escravos. E o que era que, por que ele pleiteava isso? Ele pleiteava dizendo que a garantia pignoratícia, né, de dinheiro que os senhores davam ao Banco do Brasil eram os escravos. Se você libertasse os escravos, você, em tese, ia quebrar os senhores, eles, coitadinhos, não iam ter como pagar os empréstimos contraídos no Banco do Brasil, né? E os registros da escravidão, de posse, né, daqueles escravos, era o que o Barão de Cotegipe, que era o senador aqui pelo estado da Bahia na época, precisava. Então, o Rui Barbosa mandou queimar por isso, para que ele não conseguisse que o Estado brasileiro indenizasse os bandidos, os escravizadores. Né? Foi ruim porque se queimou também todo o registro que tinha sobre escravidão. Né? Aham. Mas evitou que eles recebessem que seria um escárnio ainda maior. Né? Quer dizer, o cara Sim, foi bandido, explorou a escravidão durante toda a sua vida, e aí no final, quando ele liberta os escravizados, ele vai receber um dinheiro uma do, indenização. do governo, uma indenização do governo, que era o que eles queriam, né? Aham. E consta que isso aí quebrou o Banco do Brasil na época, né? Esse fato de Rui Barbosa ter queimado o registro, porque aí eles disseram que não tinham como pagar e o Banco do Brasil absorveu essa dívida, né? A Aham. nação, no caso, né? Então tem tudo isso. A gente tem esse porém de Rui Barbosa, mandou queimar por causa disso. Mas se perdeu esses registros. Né? Isso que foi o ruim. Mas é algo que na história a gente não tem, né? Acontece, né? É igual a Sim, gente sim, pensar sim. agora, coisas que aconteceram no presente aqui do Brasil, você vai contar lá na frente, ninguém vai ter gente que não vai nem acreditar, né, cara? Vai Vai ter gente falar, que pô, mas não vai aconteceu isso, acreditar. né? É verdade. E, pô, Muito isso. rapaz, esses 4 últimos anos foi dureza. Deus do livro, né, cara? Foi Olha só, duro, mas a gente viveu. sobreviver. Melhor, Sobrevivendo, pai. Dura cena, sim, mas estamos sobrevivendo. mas vai melhorar, né, cara? Se Deus quiser, já tá, A gente, sente já uma outra energia que já a no ar. gente, outra situação, né? Espero que a Ainda coisa melhore. a luta ainda continua, né, cara? Porque Não, a gente sabe a que luta não. A luta sempre, né? por direito, rapaz. A luta por direitos é perene. Pois Não é. para, não. Não existe. Infelizmente, para o E, trabalhador, não existe isso de ter aquele exatamente, direito garantido, ele vai ser sempre respeitado, não. Você tem que lutar para manter. Você conquista, mas tem que lutar para manter. exatamente. E você, quando o mestre João Pequeno comentava assim alguma coisa com vocês sobre a convivência assim, com o pessoal da regional, com o mestre Bimba, com a galera toda, né? Assim, E
Ele tinha muita amizade com o pessoal da regional. O mestre Tapuã mesmo, sempre aparecia lá pela academia, brincava muito com ele, abusava ele, João Pequeno. Vem cá, rapaz, como é seu nome? Aí ele disse, é João Pequeno. E por que o gringo lhe chama João Pequeno? Ele disse, é porque ele embola a língua. Falava isso. Né? Ele falava que ele jogou com o Messi Bima umas 2 ou 3 vezes. Isso provavelmente na década de 40, por aí, 50. Porque também o finado doutor Decânio, ele contava que Bimba parou de jogar capoeira novo. Como que ele falava, Mestre Bimba parou novo? Novo que ele dizia era com os seus 40 e poucos, 50 anos, né? Porque ele tinha um problema, isso os familiares do Mestre Bimba estão aí, Mestre Nenel e outros, e os mestres antigos, tipo o Mestre Cafuné, que eu sempre conversei muito, também muito entendimento sobre a regional através do Mestre Cafuné. O Mestre Bimba tinha um problema de varizes na perna, então isso, logicamente, dificultava muito, né, que ele ficasse jogando. E aí o Mestre João Pequeno falava isso, que jogou com ele umas 2 ou 3 vezes ainda. E ele falava bem da regional, assim, da obra de Mestre Bimba. Ele dizia uma obra de Mestre Bimba. Né? Ele dizia que as pessoas deviam respeitar a obra de Mestre Bimba. Quem quisesse fazer outra coisa com capoeira, botar outro nome, não botar o nome de regional. Porque aí estava desfazendo a obra de Bimba. Ele falava isso. Pô, que legal. E você, eu sei, assim como eu sou fã do Mestre Cafuné, cara. Ô, Mestre uma pessoa que... Cafuné, um cara muito bacana, velho. Gente boa demais, gente fina. Não conheço uma pessoa para falar mal dele. Esse contato aí, ele permanece ainda entre os angoleiros do pessoal da regional aí? Ou diminuiu? Você falou que o pessoal frequenta, né? Bastante grupos frequentam o Centro Esportivo de Capoeira Angola. Lá na academia ponto obrigatório para quem gosta de capoeira, né? Vai procurar o Centro Esportivo de Capoeira Angola aí para conhecer, para participar de uma roda, de repente. Mas a galera mesmo aí da Filhos de Bimba, da regional, eles aparecem por aí de vez em quando para jogar de lado, eu acho que é mais difícil porque não coincide com o dia de atividade deles. Né? Não coincide com o dia da atividade do pessoal do Mestre Nenel. Mas é um pessoal que, pelo menos a minha e a galera lá da academia, eu sempre vi tratar muito bem. Tem vezes que teve formatura lá de alunos do Mestre Nenel lá no Forte. E eu mesmo fui, Zóio me mandou que eu fosse um dia, me atendeu muito bem. Toda vez que eu fui até ele, cara, muito legal, o Mestre Nenel também, gente boa, sempre me tratou muito bem. Né? E é uma coisa assim que até o Mestre João Pequeno falava, que ele dizia que a regional de Bimba não era muito diferente da Angola também não. Tem coisas parecidas. Eu vejo isso como um elogio, porque o Mestre Bimba preservou muita coisa de capoeira, né? Ele teve esse lado de ser um cara inovador, que organizar a capoeira, né? Organizar a regional, né? Da forma que ele organizou, metodizar, fazer tudo isso. Mas ele também teve esse lado de preservar muita coisa antiga, muita coisa não se perdeu por causa de Bimba. Né? Por causa da obra de Mestre Bimba, muita coisa ficou, estoques, né? Muitos movimentos que veio de batuque, as quedas mesmo, tudo isso ficou muito por causa de Mestre Bimba. E também o Mestre João Pequeno falava que seu parceiro ensinava a dar balão. O mestre mesmo, ele fazia balão. O Mestre João Pequeno fazia. Lá na academia ele fazia. O Calunga mesmo era parceiro dele de fazer balão. Um aluno antigo do mestre. E por que esse balão existia e seu parceiro ensinava e por que existia na sequência do mestre? Porque o balão vem do batuque. Né? E o batuqueiro também jogava capoeira e vice-versa, né? Então esse conhecimento estava fluido, estava diluído, né? E ele circulava dentro do meio de capoeira Angola e ficou no meio da regional, porque o mestre Bimba colocou na sequência de ensino dele, metodizou, né, o uso de balão. Então, por isso se existia mestre Partia ensinar balão e mestre Bimba ensinar balão também. E tem uma curiosidade disso, né? Porque assim, tem uma foto
do mestre Pastinha fazendo parece um voo do morcego, que a gente chama aqui, não sei como é que vocês chamam, que é né, Isso, E o pessoal falava, ali, mas a bola não salta, não faz isso, não faz aquilo, né? Tá, beleza, tudo bem, mas tem coisas que, né, essa, por exemplo, uma foto que ele tá com os dois pés no isso, ar, né? isso. Ali parece uma chapa de costa, uma chapa, como a gente diria, chapa de costa voadora. Uhum. Ele pulou, tirou os dois pés do chão e lançou um pé com a chapa de costa. Como tem também nessa mesma sequência umas fotos que saíram na revista Realidade, em 1967, tem ele dando uma chapa de frente, também praticamente voando, né? Sem apoio nenhum no chão. Uma chapa de frente, uma chapa de frente voadora. Né? E tudo isso pode acontecer, não são golpes alienígenas da capoeira Angola, não. São golpes, pelo contrário, né? Muito antigos e que faz parte também do fundamento de capoeira Angola. Capoeira Angola é uma coisa muito grande, né? Apesar de que o mestre dizia que a capoeira Angola só tem 9 golpes multiplicado por 2 ou por 3, que era o que o seu Pastinho dizia a ele. Mas a gente sabe que a coisa é muito maior, né? Existe muito mais golpes, muito mais possibilidades de golpe dentro do jogo e tudo isso. E, sobretudo, a gente não deve perder de vista que capoeira é luta. Né? Não pode folclorizar a capoeira, tornar uma coisa, uma apresentação folclórica pura e simples. Tem parte de tudo em capoeira, mas, sobretudo, né, primordialmente, a parte de luta, não se deve esquecer isso, não. Isso a gente deve manter, né, de treinar e saber que ali é uma luta. E sendo luta, você tem que ter recurso, né? Para sair, para se movimentar, para atacar, para defender. Era uma coisa também que o mestre não queria que a gente batesse. Não é para bater, vai jogar com a pessoa, não é para bater. Mas também ele não queria que apanhasse. Né? Então, que ele não queria uma coisa nem outra, ele queria que você jogasse. Não, tem de jogar. E ainda ele falava assim, oh, se você quiser dar um golpe, você dá um golpe que o berimbau nem vê. Quer dizer, quem está no Gunga não vê. Você dá um golpe dentro do jogo. E aí o cara que tá no Gunga não viu. Quando vê, poxa, o cara tomou o golpe e ia cair. É isso. Você viu? Né? Não é ir na tora, dar um golpe na tora. Ah, tô jogando com o Márcio aqui, se ele der um mole, eu dou um murro na cara dele. Não, eu vou jogar com ele. Tô jogando, ele tá dando o golpe dele, até pra me matar, me partir no meio, eu tô jogando, tô olhando ele, tô estudando o jogo dele. Até a hora que eu puder entrar e dar um golpe. E eu vou dar um golpe e não vou ficar parado. Eu vou dar um golpe e sair, porque você vai mandar um contra-golpe, né? Uhum. Não vou ficar parado. Tem isso. Essa... A gente saber que não é todo mundo, as pessoas não são obrigadas a jogar igual a mim. Né? As pessoas, cada um tem seu tipo de jogar, sua forma de jogar, e nenhuma forma é errada. Só é diferente da minha e da sua, né? Então, tem que ver isso. Ô, Lucas, aí tá aqui o mestre quebra-queixo chegando aí na live. Sim, beleza? Beleza, salve, mestre. Estamos aí. Ô, Lucas, essas coisas que você tava falando esses dias, né, cara, de pontos aí que a gente canta nas músicas, muitas vezes a gente não conhece, né? Queria que você falasse um pouquinho aí pra galera, porque acho que são registros que vale a pena a gente fazer, né? Até para ficar, porque assim, para quem tá longe daí, a gente não tem muita ideia do que seja, né? Às vezes até a pessoa vai a Salvador, conhece o mercado modelo, conhece um local e outro, mas não conhece outras partes da história aí que são na capoeira como um todo, né, cara? Sim, tem coisas que não fica visto. Por exemplo, o que a gente estava falando sobre onde o mestre morava, né? Quando ele veio para cá para Salvador, ele morava na beira do dique do Tororó. O dique Tororó na época era muito maior do que é hoje, né? Porque em 1967 foi quando o Antônio Carlos Magalhães começou a abertura das avenidas de Vale aqui em Salvador, né? Tipo o Vale do Canela, ali as avenidas do Tororó, do Vale do Tororó, né? Do dique, do Vale dos Barris, né? Então ali se aterrou muita coisa, muitas partes do dique, e também desapropriou muita gente. O mestre foi um dos que
teve que sair, né? Porque para construção da pista. Basta se dizer que o mestre morava na rua Pacífico Pereira, né, já na saída, na beira do dique, ali onde hoje, naquela região, tem o Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues. Né? E exatamente nesse lugar onde é o Nina Rodrigues era um candomblé de nação Ijexá, né, inclusive ainda existe lá umas árvores, que ainda que tem os assentamentos, que as pessoas fazem obrigação lá e tudo, né, fazem o sé nas árvores. Esse era o candomblé de nação de Ijexá, chamava Língua de Vaca, né? O candomblé Língua de Vaca. Por coincidência, eu tenho um amigo, colega de trabalho, que trabalhou comigo, mora lá no Pernambués, o Roberto, ele salvo engano, neto da fundadora desse candomblé, Língua de Vaca, chamava-se Júlia Bugan, morta há muitos anos, né? E ele contava que ali eram dois terrenos, um terreno era da família da avó dele, o terreno era da família do pai dele, né? Que fazia parte do pai dele, não fazia parte do candomblé. A mãe dele é que era filha, né? A avó dele, no caso, que era filha da afinada Júlia Bugan. Então, ele, salvo engano, ele é neto ou bisneto dela, que foi a fundadora. Então, o mestre morava ali, na beira do dique. Subindo essa rua Pacífico Pereira, ela passa atrás do Colégio Antônio Vieira, ela tem uma parte que tem uma curva, chama-se Curva Grande, era onde o mestre João Grande registra que morava. Era a mesma rua, só que mais em cima, a rua da Curva Grande, a Curva Grande. E essa rua vai sair junto do Colégio Antônio Vieira, no Garcia. Nesse Colégio Antônio Vieira existia, na calçada, né, no passeio, funcionava uma feira. E o mestre João Pequeno vendia lá nessa feira também. Uma feirinha que tinha, segundo moradores antigos do bairro, funcionava só dia de sábado. Eu não duvido que funcionasse só isso, só uma vez na semana, porque Dona Mãezinha contava que ia dormir na barraca, mas o mestre na barraca na feira, para o ladrão não roubar a mercadoria. Ela dizia, ô Lucas, ele dormia lá com o João, passava a noite lá, só via os homens bulindo na mercadoria dos outros, roubando a mercadoria dos outros. Tinha muito rato, Lucas, era muito ruim, ela contava, né? Era uma coisa, era muito ruim. Então, você veja que dali, onde é o Nina Rodrigues, para o Chame-Chame, onde o mestre Cobrinha Verde fazia roda, é próximo. Né? Você segue em direção à Barra, é o Chame-Chame. O mestre Pequeno morava ali antes, né? Antes de onde tem o túnel hoje, na beira do Dique Tororó. E você seguindo à frente, na direção do Barris, é onde ficava a Roça do Lobo. A Roça do Lobo, para a gente localizar, para quem é daqui de Salvador, é mais ou menos ali onde tinha um ponto de que vinham os ônibus do interior que paravam, onde de Ardávila, de Candeias, de Mata de São João, é ali. Antes de entrar na estação da Lapa, a Roça do Lobo era naquela região ali. Então isso é bom que a gente tenha esse registro para as pessoas saberem, porque esse lugar ficou assim no imaginário da capoeira como se fosse uma coisa mítica, que sumiu totalmente, que não existiu, tal, existiu, e esse lugar existe, você passa às vezes por ele e não sabe que era ali. Né? O que se conta se conta, por exemplo, Gengibirra, né? o Gengibirra já pertence à Liberdade, perto do Largo do Tanque, o Gengibirra é ali. Eu, por causa do trabalho da dengue, trabalhei algumas vezes lá, no Gengibirra. É uma localidade, Gengibirra mesmo é uma localidade pequena. Não são mais do que 3 ruas e uma travessa. A travessa do Gengibirra, Rua do Gengibirra de cima, de trás e do meio. A localidade do Gengibirra é essa aí, um lugar pequeno. Né? Ficou também no imaginário da capoeira porque ali se fazia roda, né? Foi lá onde Pastinha recebeu a capoeira da mão do Guarda Civil, de Amorzinho, para poder ele tomar conta. Esse lugar existe até hoje, né? Ele salta no Largo do Tanque, você sobe como se fosse para a Liberdade, e você, do lado direito seu, é a Gengibirra. O Gengibirra é ali, próximo ao Largo do Tanque. E tem algum registro disso? Digo assim, no próprio local ou não? Não, lá não tinha registro assim sobre capoeira, não. Lá não.
no local, não um local muito simples, de pessoas, né, simples, um bairro comum, né? Então não tem assim nenhum registro de capoeira, não. Pelo menos das vezes que eu trabalhei lá, que eu trabalho, ainda mais que eu trabalho na rua, né? O tempo todo, no combate à dengue, não vi nenhum registro, não, E tem nada sobre mais, capoeira. tem mais locais aí É, que você e tenha aí falando? o Gibirra é perto do Largo do Tanque. Largo do Tanque, porque vem esse nome? Entre ali onde é o Largo do Tanque e o Largo do Retiro, existia um dique, como a gente chama aqui em Salvador, dique é uma lagoa, Uhum. chamada Tanque da Conceição. Até o mestre de Noronha fala naquele, não sei se você tem aquele CD com a trilha sonora do Dança de Guerra, ele fala que foi uma vez teve uma confusão com um companheiro e ali ficou preso acho que tinha uma estação da polícia no Largo do Tanque, deles lá tinha aquele dique ali que tinha tudo. O dique era o Tanque da Conceição que prestou o nome ali ao Largo do Tanque, né? Não se sabe que aquilo ali era água. Eu tenho um colega de trabalho antigo da FUNASA, da SUCAM, eles quando chegou aqui em Salvador, em 65 ainda existia isso, que coincide com a época que Antônio Carlos Magalhães começou a abrir as avenidas de Vale, foi em 67, né? Uhum. E conversando com pessoas antigas, que eu morei no Curuzu, conversando com moradores antigos, eles disseram que aquilo foi sendo aterrado aos poucos e em alguns lugares ficaram lagoas, né, que tinha pessoas até que pescava. Então, quem passa hoje ali vê uma avenida grande, não tem nem noção que aquilo ali um dia foi tudo água, né? Pois é. E esse camarada da Sucan, ele conta que era uma água preta igual a água do Dique Tororó. A água do Dique Tororó e do Abaeté antigamente era tudo preto, né? Água preta. E ele conta que tinha muitas árvores, era um lugar muito bonito. Ele conta que deveria ter sido preservado, né? Esse colega meu chama Santana. Ele dizia que pô, rapaz, ele era um lugar que era para ter sido preservado, era muito bonito, tinha muito pássaro, tinha peixe, era um lugar, muita árvore, um lugar bacana, mas foi destruído, né? E lá no final, no Largo do Retiro, onde hoje tem um colégio do SESI, funcionou durante muito tempo um matadouro, né? Daqui da cidade de Salvador. Funcionava ali, durante muitos anos, funcionou ali. E o do mestre, local onde morou o mestre Valdemar lá, que você estava também contando. O mestre Odemar era um Taruvaz, né? E, Eu até nasci próximo de lá, nasci na Santa Mônica, é uma parte embaixo, onde o mestre Valdemar tinha o barracão dele era em cima, na Rua do Perovaz mesmo, na Rua de Perovaz, na esquina com a Rua do Céu. É, quase em frente é onde tinha um mercado que ele fazia roda na porta, esqueço o nome, Agnello. Tinha um mercado de Agnello, ele fazia a roda no passeio, né? No passeio é a calçada, na frente do mercado. Lá ainda existe o mercado, funciona como mercado até hoje, né? Mas já mudou de dono, de nome várias vezes, né? Então, continua sendo um ponto comercial, mas se você perguntar hoje em dia, as pessoas não sabem que ali era o mercado de Agnello. Moradores antigos do bairro sabem, né? Como eu, porque nasci lá, minha mãe sempre se referia ali onde era Agnello, naquele mercado onde era Agnello, né? uhum. Era ali que ele vendia material de construção, vendia muita coisa, né? Provavelmente era um ponto comercial maior que tinha no bairro na época era ele e vendia de tudo, né? Uhum. Vendia muita coisa ali. Meu avô, né, que não foi o pai de minha mãe, mas foi mais do que pai para minha mãe, né? Foi companheiro de minha avó. Ele foi delegado de polícia no bairro da Liberdade, isso na década de 60, né? Ele, inclusive, recebeu uma medalha de honra ao mérito por causa do trabalho que ele fez lá, manteve a ordem no bairro da Liberdade. Ele, contar que uma vez foi prender um cidadão lá, nesse mercado de Agnello. O cara era desordeiro, um que chamava Vivi Chiada, o nome desse cidadão. Ele foi prender esse cara, ele mandou 3 soldados ir prender esse cidadão. Chegou lá, porque esse cara tinha passado
para dentro do mercado de Agnello, tinha pulado do balcão e estava despachando as coisas, o pessoal dando as coisas de graça. Você chegava lá para comprar, não, leva aí, pode levar. Dando as coisas, dando prejuízo ao dono do mercado, né, Agnello. E aí os polícia chegou lá e tomou porrada. Aí. Veio pra delegacia. E aí meu avô perguntou, rapaz, cadê o homem? Não trouxe? Não, o homem é brabo, brigou com a gente e bateu. Aí meu avô disse, eu vou lá e trago ele preso. Só que meu avô não brigava, meu avô ia na conversa. Conversa não era valentão, não. Meu avô era conversador. Aí ele chegou para Vivi e disse, Vivi, você está preso? Pode passar para lado de fora do balcão que você está preso. Aí ele disse, olha, ele me olhou assim, disse, olha, eu vou com você porque você é homem. Foi preso. Conversou, Para né? delegacia. Ele foi na conversa. Ele dizia, não, a gente resolve na diplomacia. Meu avô falava muito isso da diplomacia. E tem uma passagem também que aconteceu com ele e uma criatura que o pessoal chamava Maria para o Bonde. Maria para o Bonde existiu. Era uma mulher que hoje em dia a gente talvez considerasse como uma pessoa em situação de rua. Né? Ela tinha, acho que não sei se tinha problema mental, alguma coisa, e quando tinha crise, ela ficava com uma navalha estendida próximo à linha do bonde. Ora, se o bonde as pessoas andavam presas, seguradas do lado de fora, né, no bonde, se o bonde passasse, as pessoas iam se cortar com a navalha, que ela estava com a navalha estendida em direção ao bonde. Então o bonde parava. Por isso, Maria para o bonde. Ela fazia o bonde parar. O serviço de transporte coletivo parava por causa de Maria. Né? E aí chegou essa queixa lá na delegacia, meu avô foi prender ela. Chegou lá, disse, Maria, você está presa. Ela disse, não vou não, não vou presa, não estou presa não. Ele tirou o cinto, uma situação que hoje em dia, né, não é para ninguém se vangloriar disso, uma coisa ruim, uma violência policial. E veio batendo nela de lá, de onde estava, dali do bonde até a delegacia. Né? E o pai dele, o finado João, que era meu bisavô, ele cortava cabelo no mercado modelo velho, que pegou fogo, que é onde existe ali uma fonte, né? Que foi a Mário Cravo que fez. Então, o finado, né, meu bisavô, o seu João, conhecia ela, conhecia a Maria. Então, ela ficou presa lá, e acho que ele foi lá na delegacia, falaram com ele, foi lá e pediu ao meu avô para soltar ela. Não, ela vai dormir aí, meu pai, essa noite, amanhã eu solto ela. Então, ela ficou lá. E depois, meu avô contava que quando ela passava, por isso eu chamava ele, meu filho, tudo bom? Como é que está? Ficou bem com ele, né? Isso é bom também a gente falar sobre isso, porque tira essa pessoa de uma região mística, de um limbo, aquele nome Maria para o bonde, ninguém sabe e tal. Não, foi uma pessoa que realmente existiu e o porquê desse nome, né? Para o bonde, que o bonde tinha que parar, porque senão a pessoa era cortada pela navalha dela, né, no caso. Tem tudo Pô, isso. isso é riqueza cultural, né, cara? E é isso que você falou, É, é a pessoa que existiu, né? sim, sim. Então você tem que saber E veja que for, dar um. É isso e que a você gente. vê que são coisas que aconteceram, coisas do dia a dia, naturais, normais que aconteceram, né? Aham. Eu acho que eu não lembro se foi o mestre Bimbo, ou se era o. Que falava que era Sim. melhor brigar da delegacia, que era para não Ah, ser arrastado pelos. certo, Foi pra tem essa passagem, né? né, que Era melhor brigar perto do posto policial, porque você sofria menos, né? Se fosse amarrado no cavalo, a distância era pouca. você já pensou, Tem né, isso. cara, como é que era, né? É, Hoje, rapaz, imagina o você sofrimento, né? fala, moleque, E, não tinha nada de direitos humanos, não tinha nada disso, não. O porra, negócio rapaz, era não existia isso, o negócio era duro, né? Inclusive porrada de lá cavalo. no Forte, que o Forte Santo Antônio funcionou como casa de detenção, né? Até 1976, consta que ficou gente preso lá para depois ser mandado para Fernando de Noronha, né? Essas informações ainda. Que lá deixou de funcionar como casa de atenção em 1976. E aí ficou abandonado, ficou arruinado. Quando o mestre foi para lá, estava na ruína, tinha um projeto
de ser um centro de cultura popular, que chegou a ser, teve sede do Bloco Os Negões, teve lá, o Ilê aí ensaiava lá, quem é mais velho do que eu na academia sabe disso, pegou isso, né? O Ilê aí ensaiando lá. E tinha celas que eram para ex-detentos, que ocupavam a cela fazendo esse trabalho de artesanato, coisa. Tem um aluno antigo do mestre chamado Charles, ele deu muita informação sobre isso a mim e a Zoinho também. E tinha um, inclusive, ex-detento chamado Seu Antônio, que fazia sandália. Ele tinha uma cela daquela lá no forte que ele ocupava, que fazia sandália, né? E tinha outros projetos também, né? Outras associações culturais lá dentro. Depois esse projeto de Centro de Cultura Popular não foi para frente, aí ficou arruinado durante muito tempo, ainda da década de 80, até ser reformado em 2006, né? Quando houve a reforma. Então, são muita coisa, são muitas informações. E é bom a gente saber, porque ajuda a gente a compreender mais sobre capoeira, né? Com certeza. Tá, pô, esse bate-papo aqui tá bom demais, cara. A gente está assistindo um horário no domingo, que é mais complicado do povo assistir ao vivo, mas sim. é uma conversa, ó, já foi praticamente, acho que quase uma hora já a gente conversando, a gente teve conversando, né? uma dificuldade de conexão aí, né? Mas, Sim, mas eu acho, cara, que isso aí foi, eu acho que é explicativo, né? É algo que vai ficar aqui, vai ficar registrado, né? E que precisa ser registrado realmente, né? Porque as gerações que estão vindo aí, elas possam ter acesso a esses materiais, né? E ter acesso não é bom. E o entendimento, conhecimento, né? O conhecimento é bom que não fique preso, porque se você deixa o conhecimento preso na mão de uns poucos privilegiados, você vai ali criar. Se você cria um privilegiado, você vai criar um desprivilegiado, né? Aquilo pode ser depois que aquele conhecimento vire uma mercadoria e alguém mais esperto do que eu e Márcio consiga arrecadar fundos com isso. Então é bom que o conhecimento você divulgue. Né? O conhecimento liberta também. Né? Exatamente. A gente fica livre. Gente, se alguém tiver pergunta, tiver alguém pergunta pro Lucas aí sobre a vivência aí que ele tem na Capoeira, começa pequeno, se vocês quiserem perguntar aí, manda ver aí. Se eu souber responder, eu respondo. Não invento mentira, não. A gente tava dando. Se souber, digo, não, meu irmão, não sei não. Sim. A gente tava dando resultados, conversando, né? Que às vezes tem muita coisa que o pessoal conta uns caos aí que você fala, vixe, né? Aí já chega no ponto, já chegou totalmente diferente, né? O telefone sem fio, aquela brincadeira. Isso. Né? Chega na conta, já foi tudo distorcido, né? Tem coisa que foge da realidade, né? E a gente às vezes já sabe que aquilo está fugindo da realidade, mas para não ser chato, né? Você, assim, ouve, né? Sabendo Pois é. que aquilo não está bem certo, né? Isso aí. Mas isso é bom, a gente conversar e saber das coisas para poder, como diz a cantiga, aprender a ler para ensinar os camaradas, né? A gente vai lendo e aprendendo a ler para poder ensinar os colegas e também a gente sair do escuro também, né? A gente não fica no escuro e se puder ajudar o camarada a não ficar no escuro também, a gente ajuda, né? Pois é, né? Às vezes, aí. Às vezes só está esperando uma vela chegar para ele também se iluminar, né? Conhecimento, né? É isso. Ilumina ali país, pelo menos que seja, né? Para a pessoa. Hoje já faz uma diferençazinha, né? Pois é. É isso, mesmo. Eu acho que conhecimento sempre é bom, né? Nunca é demais, né? Aliás, eu acho que a única coisa que carrega para o resto da vida é o conhecimento. O resto das coisas que a gente vai agregando vai ficando, né? E tanto é que você falou do mestre João Pequeno, que ele falou, né, da música, que ele ia ser eterno, né, brincando e dando risada aqui, mas de uma certa forma, a importância dele
né, para as pessoas e para a capoeira como um todo, sim. deixou ele organizado, né, cara? Ele está vivendo, ele vive, né? Como diz o... Não, ele que ele falava de Pastinha, né? Que Pastinha falava isso a ele, que enquanto houver capoeira, o meu nome não desaparece. É verdade, né? Sempre a pessoa lembra dele, a pessoa fala. Em qualquer lugar que você chegar e falar do Médio Pequeno, é difícil uma pessoa não saber. Se eu for muito novo, de capoeira muito recente, uma pessoa que já tem tempo, geralmente já ouviu falar de alguma forma, né? Sobre o Médio Pequeno. E você vê, né, cara, que é outra relação, né, de tempo, né? E, Porque para a pessoa ficar conhecida, levava muito tempo, né? O cara fazendo é, trabalho, o cara indo para... E aí era boca a boca que ia falando da pessoa, né? Hoje em dia o sim, cara sim, faz sim. um vídeo aqui, ele posta com uma música no fundo, faz um salto mortal, um negócio, o cara fica famoso e às vezes não tem É, conteúdo, às vezes não, a sim, maioria não tem o conteúdo, né, é, que os é isso, antigos carregam, né, cara? Não é carregavam. isso, Então, não tem. Porque os, então assim, tem os que... velhos, os velhos aprenderam muito, né? Eles pegaram pessoas mais antigas e aprenderam muita coisa. Muita coisa eles passaram para a gente, me passando. E a gente tem essa responsabilidade de passar também, né? Porque a capoeira não é minha, não é sua, não é. É todo mundo, né? A gente Exatamente. está aqui hoje, tem esse conhecimento, a gente tem que passar. A gente morrer, vai levar para aqui. Não, Pois é, não ganha, não. Não ganha nada. Acho que no manuscrito de Pastinha, ele fala que alguma coisa assim, tipo, que o mestre reserva segredo, mas não nega explicação. Você tem o seu exatamente. segredo do seu jogo, um golpe que você tenha bom para uma hora de uma precisão muito grande, você tem, mas se o aluno seu chega e pergunta, ô professor, como é isso aqui? Você mostra, ele, não, é aqui, é por aqui, você dá esse golpe assim, olha lá, daqui você pode tomar um contra-golpe, ver um contra-golpe assim, vender dessa forma, né? E Uhum. eu acho que também deve falar sempre com os alunos, mostrar tudo que pode acontecer ali dentro do jogo, né? Para ele ter Sim, ciência do que acontece e até um golpe desleal que pode vir, ele saber que aquele golpe pode vir, a pessoa pode fazer, e apesar de ser desleal, aquilo faz parte de capoeira, não é proibido a pessoa fazer. Né? Ele tem que saber sair para não tomar aquele golpe, não tomar aquele prejuízo, né? Então a gente isso aí. tem que saber tudo, a gente tem que aprender até a sujeira, né? O golpe sujo que tem em capoeira, você tem que aprender, né? Porque pode ser que na hora de uma precisão muito grande, a gente precise usar ele, mas Exa- também serve para a gente sair dele, né? Exatamente. Se É um eu sei que antídoto. tem um golpe muito sujo que o Márcio pode fazer contra mim, eu já sabendo de, então não vou deixar o Márcio fazer esse golpe em mim, não, vou sair. É isso aí. Tem Tá isso, a gente certo. tem que aprender tudo isso, né, meu irmão? É Pode, isso não aí. pode deixar, não. Mas é isso, Lucas. Acho que a gente cumpriu uma missão aqui hoje, né, cara? Com todas as nossas Isso dificuldades aí. tecnológicas, Né? E a dificuldade da idade também, né? dando uma Tem que rasteira na bater. gente, né? Pô, rapaz, então um bocado de rasteira aí da internet. Mas a gente Mas faz conseguiu parte. conversar um pouco. É, Exatamente. isso acontece, meu irmão. Isso aí é da natureza, né? Pode acontecer. Realmente pode É isso acontecer. aí. Mas E É, pô, tem muitas coisas, muita coisa que a gente pode falar ainda de outra vez, tem muita sim, coisa. eu acho que até é uma oportunidade para a gente depois marcar uma outra live Sim, aí para a gente falar e ver também, de é, repente, né, articulando com mais gente ainda também, porque assim, isso vai ficar sim, sim. registrado, né? Sei que vai ter que registrar aí, viu? Hum, Porque eu acho que você que me é, chamou, não sei se eu vou filmar. Mas assim, rapaz, a gente tem que ver. agora o pessoal É, está chegando aqui, ó, na live também, sim, tem bastante gente chegando, e a gente do está horário, aqui né, batendo de trabalho. um papo aqui com o Lucas, né? Treinei lá do Centro Esportivo de Capoeira Angola. Teve um monte de vivência do mestre João Pequeno, não só do mestre João Pequeno, estuda, né?
a história da capoeira como um todo, né? Porque trouxe detalhes aqui ricos aí, né? Sobre a capoeira, né? E as histórias que a gente vê aí, que a gente ouve. Aquilo que a gente escuta também, pra gente, E alguns eu não encaro, eu não encaro nem muito como estudo, eu encaro como conversar com os antigos, procurar saber do passado, né? Ouvir, isso aí. você, o que está falando, você bota o ouvido ali, ouve, escuta, aprende, muita coisa, né? Você me lembrou uma coisa aí que até na cantiga do Mestre Bimba ele fala, acho que é uma quadra que ele canta, o mestre que me ensinou no Engenho da Conceição. O Engenho da Conceição, existiu realmente um engenho, em Salvador, engenho de cana, com esse nome na região ali do Uruguai, aquela região da Red Pacheco, por ali. Existiu esse engenho de cana, porque ali é uma região, os alagados por ali, a região que é beira de maré, né? Então era necessário para o transporte de cana. Existiu ali. E depois, existe hoje em dia um local que chama Manicômio Judiciário, ali na Baixa do Fiscal. Isso foi construído muito tempo depois desse engenho deixar de existir, né? O manicômio judiciário fica presos que cometeram crime e não tem juízo perfeito, né? Ficou esse apelido de Engenho da Conceição nessa instituição, né, do manicômio judiciário. Eu acredito que por causa da proximidade dali, do local onde ele é para o local onde foi esse Engenho da Conceição. E isso aí também abre possibilidade para a gente imaginar outras coisas, porque foi, ficou com esse nome de Engenho da Conceição, porque talvez os presos de lá sofriam o que se sofria nesse engenho, né? Fica essa pergunta. Quem tem mais estudo do que eu sobre essas coisas, pessoas historiadores, pode responder isso, né? Porque eu fico ouvindo dos antigos, conversando, procuro livro, procuro ler, entender um pouco, mas quem estudou mesmo isso, o historiador sabe dizer isso melhor. Né? Aí você E teve até contato o finado, sim, com o Fred Abreu, né, o cara? finado, o Rafael de Abreu, você tem informação sobre isso. O finado do Dr. Decânio, né, mestre Decânio, ele dizia que ele jogou bola com os detentos de lá do Engenho da Conceição, né, que é hoje em dia é manicômio judiciário. Né, mas o Dr. Decânio era bem antigo. Pois é, Chegou a jogar bola cara, lá. tem uma passagem no livro dele, porque Sim, ele sim. tem Herança do Baixinho, Herança do Mestre Bimba, os dois livros que eu tive É ele que acesso. organizou isso. Sim, sim. E eu, cara, eu descobri que o mestre Decânio morou em Londrina e trabalhou na Santa Casa aqui. E a Santa Casa, por incrível que pareça, é o local onde eu nasci. Né? Na Santa Opa, é uma Casa, coincidência, né? e que ele foi, se eu não me engano, ele foi até Sim. diretor aqui da Santa Casa. Mas então, assim, depois ele voltou de novo para a Bahia. Retornou para Salvador. Né, mas acho que eu não sei se ele fez alguma coisa, se ele veio trabalhar, e tem que depois dar uma olhada de novo no livro. Mas Sim, sobre isso. é sobre isso, cara. E bem interessante, né? Ó, o pessoal tá aqui, ó. Salve, meu irmão. Doido para ficar mais na live, mas o tempo para mim foi corrido. Parabéns pela live. A galera tá aí, ó. Por causa de trabalho, né? As pessoas precisam sair para trabalho, mas como esse material deve ficar gravado, a pessoa pode outra vez acessar, ouvir, ver alguma coisa aí, né? Isso O aí. mestre Cânio todas as vezes que eu lembro dele aparecer lá na academia, é uma pessoa muito bacana também, muito legal. Também tinha amizade com o Major Pequeno, ele sempre aparecia por lá. E ele, salvo engano, eu não sei lhe dizer, ele fez o parto de uma das netas do mestre, eu não sei se lhe dizer, se Jaqueline ou Kika. Uma das duas foi ele que fez o parto. Isso aí, Nani está aí para poder tirar essa dúvida. Eu não lembro direito, porque a Dona Mãezinha falava, mas eu não recordo qual das duas foi. Né, que são netas do mestre pequeno também. E além de Pô, que legal. Nani, tem Kika, Jaqueline, tem Bujão e Bibinho. Né? São 5 netos que o mestre pequeno tem aí em vida. Então, estão vivos aí. Agora eu até
bisneto dele circulando aí, né? Já tem bisneto, tem tataraneto, não de avó. Tá É. certo. Rapaz, Mas, o tempo passa, a gente tá ficando velho, rapaz. pois é, cara. Esse dia daí eu tava com uma barbona, minha barba tava branca. Assim, Você tá mais moderno agora, tirou a barba, tá novo, Mas, parecendo um menino de 15 anos. cheguei em casa, minha esposa falou assim, ixi, cadê o Márcio? Pode voltar, ele vai embora. Pô, tá vendo? Tá De vez em vendo? quando a gente tem que dar um jeito. O Messi, no pequeno, ele dizia, uma brincadeira que ele fazia, se a mulher se enfeita como pode, mas o enfeite do homem é a barba e o bigode. Então você tem de se ajeitar de vez É isso aí. Mas, Lucas, valeu, cara. Obrigado aí pela disponibilidade. Beleza, mano. Eu acho que é Não, isso, pô. eu Marcar podendo uma conversar, eu próxima. tô disponível. De outra vez a gente conversa mais, fala mais. Bater um papo É aí. muita coisa para falar. Sobre capoeira agora sempre tem muita coisa pra gente falar. É Sobre o isso velho aí. pequeno tem muita coisa também É que a o gente universo, né, pode cara? falar. Mas, É beleza. muita coisa. Pronto. Então, eu queria Beleza pura, agradecer. mano. Minha bateria aqui tá já É, apitando aqui. Deu apareceu. porque vai. Eu esqueci de Tem que colocar para carregar o celular. carregar, Minha bateria senão ele não aguenta. está 5% aqui. Mas Beleza. agradeço você de coração aí. A galera Satisfação que mesmo. participou aí, a galera que Pois ouviu é, aí, né, nossa conversa também, tem muita gente apreciando a nossa exatamente. conversa aí. É isso aí. E depois, outra Valeu. vez, a gente fala mais. Beleza, Beleza. mano? Um abraço para você Valeu, aí. valeu. E boa Valeu semana. isso aí. Você vai ter que Igualmente. salvar a live aí, eu acho, hein? Vamos Tem que ver. salvar, se não perde. Eu acho que você vai ter Valeu. que salvar. Beleza? Vou Valeu, salvar pra você. Um Valeu. abraço, viu? Uma boa noite para todos. Valeu.